Graças e a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, a gente tínhamos combinado a questão do filho pródigo, que a gente estava falando, nós estávamos falando na série de mensagens, mas a gente está vivendo o Setembro Amarelo, que fala a respeito da prevenção ao suicídio. E eu achei muito importante trazer essa mensagem hoje à noite, para que nós possamos refletir a respeito da celebração da vida. Amém? Amém. Celebração da vida. O Setembro Amarelo foi no início de 2015, de lá para cá, todo mês de setembro existe essa campanha. Baseado em celebrar a vida, nós precisamos ter o entendimento de quem nós somos aqui na terra e o que Deus nos constituiu para sermos o que somos. Baseado nisso, Mateus 5, 13 a 16, ele diz claramente o que é que nós somos. Vamos acompanhar a leitura. Ele diz: vós sois sal da terra. Vocês são sal para a humanidade. Aí ele diz que essa função do sal, que é salgar, se ele não salga, ele vai perder o gosto, deixa de ser sal e ele não serve para absolutamente nada. E essa passagem, ela foi trazida, o sal da terra, luz do mundo, com base no que se viu na época. Na época, o sal, quando não salgava mais, eles colocavam na frente da porta da casa. Então servia como tapete para limpar a sujeira dos pés. Então hoje nós temos tapete, mas naquela época tinha um sal. Ele no sal não serve para nada. Colocavam na frente, o pessoal limpava os pés para poder entrar na casa. Porque ele perdeu a sua função. E a função do sal seria salgar. Depois no versículo 14 ele diz: além de vocês serem sal, vocês são luz. Luz para o mundo. E não se pode esconder uma cidade construída, edificada sobre o monte. Ou seja, não tem como eu dizer que sou cristão, bater no meu peito e dizer assim que eu sou um homem de Deus, mas eu sou escondido. Eu estou aqui trabalhando no secreto. Não tenho crente escondido, crente espião, aquele que ninguém sabe quem ele trabalha a vida inteira na repartição, mas ninguém sabe quem é esse camarada, porque ele está bem escondido, camuflado. Ele diz: não, se você é sal da terra, no versículo 13, no 14 ele diz: você é luz. Então se você é luz, você tem que aparecer como luz, e não adianta você se esconder, porque a luz ela tem que refletir o seu brilho, a sua luz, onde quer que você ande, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Aí ele diz que ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto. Claro que ele tem que estar em evidência, ratificando isso que eu estou falando. Aí ele diz no versículo 16: assim também é a luz de vocês, que deve brilhar perante os homens. Veja que coisa maravilhosa que essa lição nos traz, a mim e a você. Nós temos que celebrar a vida. E não tem como eu ser cristão se eu não for sal da terra, luz do mundo. Não tem como eu dizer que sou nascido de novo, que tenho Cristo na minha vida, quando eu vivo me escondendo. Então Deus, quando nos fez a sua criação, e nós estamos hoje aqui, Ele espera algo de mim e de você. Ele espera algo de nós dois, falando da nossa vida. Ele espera algo. Não adianta você dizer assim: o que é que eu espero de Deus? A gente tem uma lista enorme de pedidos, mas o que é que Deus espera de você? Deus espera que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. O sal para poder trazer vida para muitos que vivam a vida sem sabor. Pessoas que pensam não mais viver, que desistiu da vida, é uma vida insossa. Essas pessoas que têm uma vida que não quer viver, que tem uma vida insossa, nós somos para essas pessoas o sal. Somos aquele que vamos dizer a ela: vale a pena viver.
Vale a pena dar sabor à vida, porque você não pode ser egoísta o suficiente para pensar somente em você. Existe um monte de gente que é ligada a você. Existe gente na família que precisa de você. Existe gente na igreja que precisa de você. Existe gente no condomínio que precisa de você. Existe gente no trabalho que precisa de você. Existe gente na rua que precisa de você. Existe gente que você nem conhece, esse tipo de gente, mas que vai precisar de você, né? Porque você é sal. E você precisa ser luz para poder iluminar o caminho dessas pessoas que estão em trevas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem não tem vontade de viver, cegou. Está cego, não enxergo. Eu não sei qual é a minha função, não sei o que é que Deus espera de mim, não sei o que eu preciso fazer, estou cego. Para mim encerrou, desistir da vida. Por que desistiu da vida? Se você é luz para poder iluminar o caminho de tanta gente. Se você é luz para iluminar essas pessoas que estão sem conseguir enxergar. E aí a gente sabe que existem princípios que são importantíssimos nas Escrituras. E esses princípios eles são encontrados em Romanos, em Gálatas, Efésios, Hebreus. Aliás, se a gente for olhar a Bíblia como um todo, está escrito em todos os lugares. Escute isso. Deus não exige de você perfeição. Vou repetir. Deus não exige de você perfeição. Deus não exige que você prove ser capaz. Não, porque Ele sabe que eu e você não somos perfeitos. E Ele sabe que eu e você não podemos provar absolutamente nada, porque nós somos depravados por conta do pecado. Então não temos o que provar. Então não adianta você dizer, será que eu alcanço o céu? Será que eu vou ser salvo? Você é salvo não pelo seu esforço, porque não é pela meritocracia, não é por aquilo que você faz, não é pela perfeição que você produz, não é pela performance que você assim coloca. Nunca é. Você é salvo pela graça de Deus, ou seja, você é incapaz, você é depravado, você não consegue provar, você não consegue alcançar, mas eu envio Jesus Cristo, meu único Filho, para morrer no seu lugar. E maldito é aquele que é pendurado no madeiro, e todo o pecado agora foi para ele, e por isso você é salvo. Agora, o que Deus espera de você é uma coisa: que você não cruze os braços, que você lute com todas as suas forças e com autoridade espiritual para se manter digno diante de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Ele espera que você seja gente na vida de gente. Ele espera de você que você seja gente na vida dos seus, que você seja sal da terra e luz do mundo, na vida das pessoas, inclusive iluminando sua própria vida. A partir desse entendimento, tudo muda, tudo transforma na sua vida. Vou contar um caso para vocês, um caso real. Certa vez, eu fui procurado por 3 filhos no gabinete pastoral, e os 3 vieram com queixas a respeito da vida familiar. Meus amados, a gente sabe que todas as confusões, todos os problemas acontecem no seio da família. A gente não pode fugir disso. E a queixa desses 3 filhos foi a mesma coisa. Começou a falar do relacionamento do pai com a mãe, começou a falar do relacionamento entre eles, do relacionamento da mãe com os filhos, do pai com os filhos. E aí, depois que eles falaram tudo e esgotaram as suas falas, eu fiz a seguinte pergunta: para poder definir quem era o pai desse processo familiar, quem era a mãe desse processo familiar e quem eram eles, os filhos desse processo familiar. Aí eu perguntei: quem foi seu pai para você? Aí responderam: não, meu pai era um grosso. Meu pai achava que a gente era pedinte de dinheiro. Só falava com a gente com grosseria, ele não tinha carinho, ele era ríspido, ele não abraçava a gente, ele queria que a gente fosse tratado como uma empresa que desse resultados. É resultado no estudo, resultado no trabalho, resultado no dinheiro. Tudo isso acontecia. Eu não procurava saber, pastor, como é que estava a minha vida. Ok? Tem uma visão que eles acham que o pai representava para eles.
E quem foi a mãe de vocês? Mamãe não sabia ser mãe. Mamãe, em vez de ser mãe, queria ser amiga. E na minha cabeça, pastor, amiga é amiga, mãe é mãe. Nunca uma mãe pode ser amiga. Porque mãe é uma coisa tão nobre, tão especial, que amigo trai, a amiga apunhala pelas costas, mãe não. É um amor maravilhoso. Muitas vezes ela queria até competir com minha irmã mais velha. Vestia a roupa de adolescente, cortava o cabelo de adolescente, queria falar gira igual a gente, estava ali no meio, mas não queria saber dos nossos sentimentos, não queria saber das nossas programações, e não tinha um relacionamento bom com a gente, só era um relacionamento do tipo de amizade. Aí outra pergunta, consegui identificar que era mãe, consegui identificar que era o pai para eles. E o casal, como era o casal? Como é que vocês filhos veem o casal? Ah, pastor, ela mandava nele. Minha mãe mandava no meu pai, ganhava mais do que meu pai. Era ela que ditava as regras. Ela não tinha paciência com meu pai, não tinha carinho com meu pai, não havia respeito entre eles. Inclusive ela bateu nele uma certa vez e ele não fez absolutamente nada. Dessa perturbação toda, eles tentaram um divórcio, depois voltaram, aí essa briga de volta, de divórcio, de separação e volta, era um fuzueiro dentro de casa e terminava descontando na gente. Vamos definir quem era o pai, definir quem era a mãe, definir quem era o casal dentro desse contexto. E perguntei entre eles, e vocês, irmãos, como é que vocês agem? Bom, entre nós nos unimos para nos proteger. Nós vivemos uma vida de proteção contra eles. Criamos portões de ferro, sem relacionamento com outras pessoas, a baixa estima, uma autoestima baixa nós tínhamos, a gente tinha medo da vida, ainda temos medo da vida, a gente não confia em ninguém, a gente tem problema dentro de casa e nós sentimos que perdemos a família. Que tristeza! E esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo que é distribuído por vários lugares desse mundo. Isso não é um exemplo que acontece ali, acolá. Não foi na vida desses três filhos que veio me procurar. Aí aqui fica uma pergunta para a gente refletir. Quanto tempo de vida nós temos para celebrar a vida? Por que a gente se pega com tanta picuinha, com nada? É picuinha com pai, é picuinha com mãe, é picuinha entre casal, é picuinha no trabalho, é picuinha na igreja, é picuinha na rua. São coisas ínfimas, pequenas, todas, mas que fica ali vivendo a vida inteira disso. Irmãos, eu estou falando de viver vida inteira disso. Não é possível que não exista um raciocínio de pensar e celebrar a vida e passar por essa vida bem. E quando eu digo que a gente tem que passar por essa vida bem, não é a ausência de problemas, não. Eu posso ter problemas, mas eu posso passar por essa vida bem. Não é a ausência de dificuldade, a ausência de problema, não é isso. E aí a gente vê a cada aniversário a pessoa dizendo assim: eu preciso viver mais porque eu tenho muita